sentar-se. Reverendíssimo Padre João Batista, zeloso pároco desta paróquia, reverendas irmãs, meus amados irmãos, uma alegria muito grande receber o convite do Padre João para estarmos aqui nessa noite e podemos meditar mais nessa preparação para a festa do nosso celeste padroeiro Santo Antônio de Pádua. É com muita alegria, portanto, que hoje nós temos como tema a esperança, a virtude da esperança, que foi tão bem vivida pelo nosso glorioso padroeiro. E como é importante nós também, olhando para a vida dos santos, nós também pedirmos a nosso Senhor a graça de nós imitarmos o que os santos, o que é possível nós imitarmos nos santos, né? Porque tem muitas virtudes que nós não conseguiremos imitá-las, mas sobretudo a esperança é uma virtude que é muito cara para nós e que Santo Antônio soube tão bem vivenciá-la na sua própria vida. Todos os santos praticaram as virtudes em grau heróico, e é por isso que eles são colocados nos altares, porque são modelos para nós. E nós somos convidados fortemente a praticarmos e imitarmos as virtudes e imitarmos os santos. Mas a virtude da esperança é uma virtude teologal, o dom da esperança, não é? Que nós recebemos no dia do nosso batismo, junto com a fé e com a caridade, que muitas vezes nós podemos deixá-la um pouco assim como que no cantinho. E é importante que a gente avive essa virtude, porque se a esperança se esvai, toda a nossa fé também vai embora. É como se a esperança fosse a irmã gêmea da fé. As duas estão juntas. Nós não podemos jamais perder a esperança, muito embora a gente seja tão tentado contra essa virtude. Por exemplo, quando nós olhamos para as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios pecados nos levam também a desesperançar, a perder a esperança. Sou tão pecador, sou tão fraco, não consigo chegar aonde Deus espera de mim. Ou então, olhando para a vida dos santos, e a gente vê tantas virtudes heróicas, a gente pode ser tentado também a desanimar. Então, o desânimo na vida espiritual é uma virtude, um vício, que vai de encontro com essa virtude tão importante, a virtude da esperança. Nós não podemos esmorecer na esperança. Até o ato de fé que a gente reza e aprendeu quando criança, não é? Eu espero firmemente, com firme confiança, não é? Ou seja, nós não podemos titubear nessa virtude. Mas, para falar dessa virtude, eu gostaria de citar apenas duas passagens rápidas, porque já houve a Santa Missa, não é? Todos estão um pouco cansados também, finalzinho de domingo, mas apenas dois personagens, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O primeiro é o nosso pai na fé, Abraão. Ele é pai na fé, mas bem nós poderíamos dizer que ele também é pai na esperança. E Abraão, que foi um homem escolhido por Deus, do qual viria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar, Abraão também foi testado na fé. Na verdade, a prova faz com que a gente fique mais forte naquela virtude. E quando nós olhamos para os santos, a gente vê, Abraão foi santo, não é? Santo Abraão, é do Antigo Testamento, mas é santo. Eles também foram grandes, mas porque eles passaram por grandes provas. E quando nós nos sentimos tentados ou provados, isso não é mau sinal, é sinal de que Deus quer que a gente se solidifique. Semelhante, por exemplo, a uma árvore que tem profundas raízes, ela ficou firme porque os ventos sopraram ali naquela árvore e ela cada vez mais se solidificou. Assim também a gente com as provações. Pois bem, Abraão, certa feita, ele já tinha muita idade e Deus prometeu para ele um filho, ainda na velhice. Eles eram, tanto Abraão como Sara, eram já de idade avançada. E se Deus prometeu, Abraão não titubeou, ele acreditou e logo depois veio o filho da promessa, Isaque, como nós conhecemos a história. Mas certo dia, Isaque já era grandinho
E Deus precisava provar aquele homem. Então ele pede uma grande prova, e é a seguinte: depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: toma o teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Veja, Deus primeiro concede a promessa a Abraão, dá um filho a ele, o filho na velhice, o filho da promessa, o filho tão querido, e agora a grande prova é que Abraão sacrifique aquilo que Deus lhe deu. Quase que dizendo assim: vamos ver se você ama mais ao teu filho ou a mim. Na verdade, os benefícios de Deus fazem muitas vezes que a gente fique mal acostumado, e a gente se esquece de Deus, que é muito maior do que os benefícios que Ele pode nos dar. Então muitas vezes Deus nos tira os benefícios, por isso que nós vamos perdendo, por exemplo, as pessoas que nós amamos, por isso que nós perdemos a saúde, muitas vezes nós vamos perdendo, não é, as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, tudo vai mudando, tudo vai passando, e isso é necessário para que a gente se apegue somente a Deus. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos a vós. Veja, ele não fala sacrificar o filho, ele fala adorar. Por quê? Porque quando a gente se sacrifica, a gente está adorando a Deus. Quando a gente sacrifica aquilo que a gente mais ama, a gente está adorando a Deus. Quando a gente sacrifica a nossa própria vontade para não pecar, a gente está adorando a Deus. Abraão então fez assim. Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque então continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Isso deve ter cortado o coração de Abraão, não é? Imagina, o filho percebeu, alguma coisa estava estranha, estava a lenha, estava a faca, o monte estava se aproximando, mas cadê a vítima? Pois é, a vítima seria ele mesmo. Olha a resposta sábia de Abraão. Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Aí Isaque percebeu. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Então essa é a prova, a grande prova de Abraão, o sacrifício do seu próprio filho. Na nossa vida, nós temos que esperar contra toda esperança, ou seja, muitas vezes a gente não vê saída para os nossos problemas, para os nossos pecados, a gente não vê recurso, não vê o fim do túnel, não vê a luz no túnel escuro da nossa existência, mas a gente não pode perder a esperança. Deus não vai nos desamparar. Quando nós confiamos em Deus, Deus sempre vai nos amparar, vai ser o nosso conforto, o nosso consolo. Às vezes demora, a gente tem que sofrer as demoras de Deus, mas Deus não falha. Como aquele ditado popular, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não falha. Ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas, como diz o povo. Ou seja, parece que está tudo errado, mas não está nada errado. Está tudo conforme o plano de Deus.
Então, como a gente tem que confiar em Deus? Depois, lá na frente, nós vamos olhar para trás, como Abraão olhou para trás e pensou, por que de fato, como foi bom ter confiado em Deus? E quantas vezes a gente não vai confiar, não vai esperar em Deus, e Deus, muitas vezes, vai puxar a nossa orelha, para que a gente aprenda essa lição, da esperança, da confiança em Deus. Pois bem, a outra passagem que eu gostaria de comentar essa noite, não vou me prolongar muito, não é? Tem gente cochilando já. Então, aliás, antigamente também cochilava, viu? É brincadeira. É uma outra passagem do Novo Testamento. É uma passagem de uma pessoa muito sofrida. Era uma senhora, uma mulher. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Uma mulher que já tinha gasto todos os seus bens com os médicos. E ela não tinha encontrado a cura para aquela doença terrível. Era uma doença, era uma doença misteriosa, em que ela perdia muito sangue, mas era também um estigma, ou seja, era uma doença muito vergonhosa, porque conforme as Sagradas Escrituras, a lei de Moisés, quem tinha essa doença tinha que ser colocada à parte, porque era considerada uma pessoa impura. Então, era uma pessoa que não podia se aproximar de ninguém, era uma pessoa que estava à margem, marginalizada pela sociedade. Ela tinha que ficar só em casa, quem ela tocasse ficava impuro, com quem ela falasse a pessoa ficava impura. Então todo mundo não queria nem saber dessa mulher, mas era a mulher que procurava a cura para sua enfermidade, a chamada hemorroíça, né? A mulher que tinha esse fluxo de sangue. E o evangelista fala assim: ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Então era uma mulher que tinha recursos, mas não tinha adiantado. O dinheiro não tinha resolvido. Veja, muitas vezes o dinheiro não vai resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Veja a confiança e a esperança daquela mulher. Ora, ao mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus então percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Veja, Jesus percebeu, mas uma multidão estava andando com Jesus, não é? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. É claro que Jesus sabia quem era, ele é Deus, mas ele queria fazer com que esse milagre ficasse evidente, todos conhecessem. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada do teu mal. Veja, aquela mulher teve uma vergonha, porque todos sabiam que ela era uma mulher impura. Ela não podia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus na concepção dos homens ali, dos fariseus, Jesus ficaria impuro. Mas não, como ele é Deus, tudo que toca nele, nada o torna impuro. Ao contrário, quando nós tocamos em Jesus, nós nos purificamos. E Santo Agostinho fala assim: sabe quem toca em Jesus? Sabe quando nós tocamos em Jesus? Quando nós temos fé. Não é? Quando nós temos fé e esperança, nós tocamos em Jesus. Aí nós nos aproximamos da comunhão. Antes nós nos confessamos, porque nós temos fé. Nós procuramos o sacerdote, nós procuramos a igreja, nós frequentamos a Santa Missa, nós nos aproximamos de Deus. Então a esperança que tinha, a última esperança, vamos dizer assim, que ainda jazia no coração daquela mulher, porque ela não tinha, os médicos não tinham dado jeito naquela doença, já estava sem dinheiro. A única esperança para aquela mulher era Jesus. Qual é a nossa esperança?
Será que nós colocamos a esperança no quê? Na nossa saúde? Na academia que a gente faz para ficar forte? Nos remédios que a gente toma? Não. A gente tem, no dinheiro que a gente tem? Pouco ou muito? Não. Nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, em Jesus. Então nós vamos pedir ao nosso glorioso Santo Antônio, que sempre esperou em nosso Senhor, e por isso ele é santo, não é? Que nós também possamos, nesse dia da trezena, pedir a nosso Senhor que não nos falte a esperança nele, a esperança no coração de Jesus, que jamais desampara quem nele confia. Amém.